Shalom. Gostaria de trazer uma informação muito importante às demais pessoas que ainda não conhecem o canal do Moré André Clean Rosa, né, que está na plataforma do YouTube. E também ele dá aulas, né, faz live a partir das 4 da manhã, né, faz shaharit, faz as lives de ensinamento, leitura do livro do Zohar, né, e traz toda uma explanação, esclarecendo assim um conteúdo admirável, né, e incontestável. Conhecimento esse que eu não tinha, né, eu e meu esposo já acompanhamos há algum tempo e estamos maravilhados com tudo que nós temos recebido. Então, dentro desses conhecimentos, o Moré André Clean Rosa, que é um professor, né? Moré é professor, ele é astrólogo, é cabalista, né? Tem um conhecimento profundo da Torá e tudo é de acordo com os ensinamentos da Torá, né? Nada é depravado, nada de má procedência, é tudo de muita qualidade, com muita precisão. Ele tem um conhecimento profundo, fala com muita propriedade de tudo aquilo que é tratado. Dentro desses conhecimentos, uma coisa que é extraordinária é o mapa cabalístico. Esse mapa, ele nos traz um relato de quem realmente somos, né? Fala da nossa essência e fala com precisão de coisas em pequenos detalhes, bem minuciosos mesmo, coisas que a gente não sabia que outra pessoa ou que que esse conteúdo estaria como que diz, registrado, né, de alguma forma. E quando a gente se depara com toda aquela rede de informação que tem no mapa cabalístico, que ele faz com muita precisão, é um trabalho de excelência, com muita qualidade. Eu recomendo às pessoas que quiserem adquirir, né, o mapa cabalístico, procurem, né, o contato do Moré André Clean Rosa. Ele é uma pessoa extraordinária, juntamente com a sua companheira, Morá Patrícia, que trabalha juntamente com ele, ombro a ombro, e juntos tem, como que diz, são uma dupla imbatível, né? E trabalham para a obra, né, do Eterno, nosso Deus poderoso, né? Assim as pessoas conhecem, né? A Shem tem abençoado esse casal e tem trazido muitos milagres, novidades, acontecimentos extraordinários e inexplicáveis na vida de muitas pessoas. Não é só na minha nem na do meu esposo, mas é grande o número de pessoas que o seguem, né, e que recebem o ensinamento, né, a partir das 4 da manhã, desse profissional, né, e desse homem espiritual que tem um grande conhecimento, né, e as pessoas que quiserem adquirir o mapa cabalístico, procure, porque vale a pena, viu? Conhecer. Tem pontos críticos que a gente pensa assim, poxa, eu gostaria de que ninguém mais compartilhasse disso aqui. Só que a gente vê que realmente é tudo muito verídico, mas nós não somos obrigados a cumprir aquilo que está lá escrito, porque nós temos a Torá, que é uma bússola orientadora, que nos conduz para o caminho certo, né? Aquilo que não é para o bem, que não é construtivo, que não vai me promover para o bem, então eu posso evitar através do mapa. O mapa serve para isso, viu? Para nos conduzir a um lugar determinado, a um tesouro. E o tesouro é a vida eterna, né? Para que nós possamos ter parte no Olam Rabá, que é o mundo vindouro. Então, para isso, nós precisamos ter um mapa em mãos. E aí,
o mapa cabalístico nos traz com precisão aquilo que nós devemos evitar e o que nós devemos fazer para chegar a esse tesouro com sucesso, né? Com êxito. Então eu recomendo, viu? Procurem o Moré, André Rosa, né? Ele ou a sua esposa e estejam adquirindo o mapa cabalístico também com eles, porque vale a pena, viu? Você saber um pouquinho mais da sua essência, tá? Da sua vida. Vai valer a pena, eu tenho certeza disso, viu? Obrigada, é esse o meu recado. Eles só podem ser construídos aonde? Dentro do homem. É a partir da percepção do ser humano, das sensações do ser humano, é que esse mundo espiritual pode ser construído, não é? Não tem outra forma disso acontecer a não ser dentro do ser humano. Essa espiritualidade que é da Torá, a gente está falando de Torá, também pode acontecer em outros aspectos fora da Torá. Isso é realmente incrível, porque assim não é. Muito bem. Então isso significa que a Torá é um livro muito mais complexo do que se imagina. Ou porque Davi falaria para o Eterno, Terrilim 119:18, Eterno, abra os meus olhos para que eu possa compreender a sua Torá. Que eram, na verdade, histórias literais, que eram realmente questões a serem lidas ali. E aí, quando você passa aí 10, 15, 20 anos estudando o Torá, você chega uma hora que você vai perguntar, ué, por que que eu vou ler de novo esse ano a Torá novamente? Não é? A mesma história. Eu falo isso porque isso aconteceu comigo, né? Não tinha mais, perdeu o sabor ali. Aí você faz todas as festas, aí você faz aquela coisa toda, se veste de judeu, vai imitar judeu, vai fazer festa de Sucote, aquela coisa toda. Chega uma hora que a coisa perde o sabor, por quê? Você vai ali querer, né? Poxa, eu não fui para Israel ainda, estou há 20 anos já nisso, não consegui me converter, não consegui nada. E aí, às vezes, né, você vai ficando ali meio saturado, né? Meio saturado. Então, quando você chega no nível mais profundo da Torá, isso significa, então, que agora você vai ter aí, não vai dar para estudar a Torá toda em uma vida. Por isso que você vai ter que estudá-la do outro lado, não é? E aí você vai discutir, não é, essas questões da Torá mais profundamente. Eu vou repetir aqui, justamente por causa da Paraxá, deixa eu só conferir que eu esqueci aqui. A gente viu Jeremias 7:22, Paraxá, eu esqueci o capítulo que começa. Paraxá da semana, ó, você bota aqui e já vai te levar, ó, Shofetim, Rabade. 16, 18. Agora sim, agora eu sei. Eu sabia que era 16, mas não lembrava o versículo. Vamos lá. Então, no livro de Devarim, 16, ó, já está quase acabando o ciclo de leitura da Torá, não é? Daqui a pouquinho a gente termina e aí começa um novo ciclo. Tá aqui. Shofetim, não é? Ó, Shofetim. Diz aqui, ó, Shofetim Ve Sorim, né? Ou Vesotrim. Aqui, então, são duas palavras que a gente analisou logo no primeiro aspecto desse ensino da Torá, né, onde nós podemos ver ali a construção desses dois nomes que são bem parecidos. Esses nomes bem parecidos que trocam, como a gente viu lá no início, somente duas letras, o Pei e o Tet, né? Eles trocam ali na palavra e criam uma nova palavra. E eu tenho o VAV aqui, tá vendo? Então veja aqui, o VAV que eu tenho aqui é só um conector, né? Então é juízes e esse conector é um VAV conjuntivo e aqui eu tenho, não é, policiais. Os juízes dão as ordens, os policiais cumprem. E aí o que que aconteceu? A gente viu que
os portões que a gente tem que ter cuidado está no nosso rosto, não é? O ouvido, os olhos, o nariz, a boca. O nariz também a gente deve guardar, não é? Para que não chegue pecados dentro de nós. Agora, a grande pergunta é o que que é pecado? Se a gente já explicou que nada é pecado, não é? É, as pessoas foram cativas por esse negócio de pecado, né? E por que que nada é pecado? Porque nada é definido por nós mesmos. Vamos lá, você é um bom pagador. Você paga tudo direitinho, você não gosta de errar com ninguém. Um dia você está ali, não é? E fica desempregado e não pode pagar as pessoas. Sabe-se lá quanto tempo isso pode durar. E depois que você começar a trabalhar, você também não pode pagar as pessoas. E aí, você é desonesto, você pecou, ou você simplesmente ficou do jeito que o Eterno queria, não é? E aí você tinha que passar por aquela situação para consertar alguma coisa interna. Então veja, aquilo não era pecado, era algo que não está sobre o seu poder definir, não está sobre a questão de você poder definir ali, não é? Essas questões do que você vai fazer e do que você não vai fazer. Então, quer dizer, a gente cria a questão dos pecados involuntários. Quando a gente viu também que não existe nada de erro por parte do Eterno, não é? Ou seja, todo mundo veio para cumprir um masal. E não haveria nenhum tipo de acidente no masal daquela pessoa. Ah, mulher, mas se a pessoa nasceu no meio da idolatria lá e etc., aquele é o masal dela, é o que ela deve consertar. E como ela vai consertar, né? Ela nunca, a pergunta que nós sempre falamos e fazemos, poxa, mas eu nunca hei sabido da Torá. Eu nunca ouvi da Torá. Como é que eu ia consertar? E isso realmente, se você olhar fixamente para isso, entender isso ali ancorado em um aspecto, é verdade. Mas em outros não. Porque aonde você vai olhar nesse mundo vão ter aspectos de Torá. Todas as espiritualidades, inclusive na Índia, Japão, entre os muçulmanos, vão ter o quê? Fagulhas de Torá. E as camadas que existem dentro das pessoas do não entendimento da Torá é que vai criar esses pecados, porque o pecado é não estudar a Torá, não gastar o seu tempo estudando a Torá. Agora, se nós realmente pegamos e paramos para pensar, ué, mas por que que eu devo estudar a Torá? São histórias, histórias dos nossos antepassados, histórias do, né? Para que que eu devo estudar a Torá? E o que que eu devo estudar na Torá? Então veja, a pergunta aqui ela já fica, não é? A gente pergunta para Deus, para Hashem, por que que eu devo estudar a Torá? Se elas são só histórias, se elas são histórias ali onde Abraão sai dos caldeus e vai fazer uma viagem até chegar no local, daqui a pouco outro patriarca surge, e daqui a pouco surge Abraão, depois nasce um grupo de tribos, enfim, a história é essa. Então, para que que eu devo estudar sobre isso? É tudo muito simples, não é? As histórias são muito simples. Inclusive, nossos sábios já falaram, poxa, é, vamos então, não é? É, ir atrás dos livros de Shakespeare, não é? Ou dos grandes produções de Hollywood. As histórias são muito mais interessantes do que as histórias da Torá, que são simples. São histórias simples.
mas que de fato são simples quando analisadas somente sobre o aspecto pecha. E aí os nossos sábios vão chamar atenção para isso também. Como a gente viu em outras leituras, ai daqueles que levam essa Torá de uma forma literal, pois ao fazerem isso, quebraram todos os aspectos da própria Torá. Como assim? Criaram imagem de Deus nesse mundo. Deus descendo no Monte Sinai, ou seja, enfumaçando, saindo fumaça para tudo que é lado, o Criador existindo de uma forma antropomórfica dentro da sua realidade criada, é um ato anti-Torá. Pois a própria Torá diz: guardai muito as suas almas, porque vocês não viram imagem nenhuma. Quando vemos Moshe construindo uma serpente de bronze, como quando vemos essa coisa, e aí as pessoas olham para aquela serpente e são curadas. Veja, o nível ali é um nível peixa, é imagem, é imagem. E vão se pegar aí muitos ateus, e sabe-se lá quem não concorda com a Torá, e vão usar essas coisas para falar, ué, é imagem, e realmente é. E outros que querem defender as imagens vão falar, ué, Moshe não fez lá a serpente, o pessoal olhava, né, porque tinha havido a questão das serpentes abrasadoras, e olhavam para aquela imagem e eram curados. Olha que perigo. Sendo que aí fica também um buraco, como é que eu vou entender tudo isso agora? Como que agora eu vou entender que não é para fazer imagem ou é para fazer imagem? Como é que fica essa coisa toda? A Torá é um livro contraditório. Quando eu olho então lá para a questão do dilúvio, surge outra dúvida, né? 10 milhões de espécies de animais, né, são colocados dentro de uma arca, uma medida pequena para essa missão. E logo depois, parece que eu estou viajando exatamente na própria realidade, porque a gente tem essa condição de poder analisar algumas coisas no nosso mundo e outras não. Pode falar, por favor. Os dois querubins de ouro. Ah, sim, verdade. Os dois querubins de ouro. Veja, tudo imagens, verdade. Muito obrigado. Veja, tudo E os isso. dois, os dois bezerros de ouro também. Então, os dois bezerros de ouro. Um bezerro de ouro foi construído e lá na frente, um rei de Israel constrói dois bezerros de ouro. Agora, de fato, isso são metáforas. Aí eu consigo, então, entender que a Torá não é um livro desse mundo, mas que é um livro espiritual para a alma. Ele não. Nossos sábios vão falar que a Torá não fala nada desse mundo. E aí é que tem que se entender realmente tudo isso. Por isso é que também, ao mesmo tempo que ela não fala desse mundo, seria impossível viver nesse mundo sem juízes e sem policiais. As próprias regras da Torá, em questões reencarnatórias, é que para que nós voltemos para essa vida, para que nós cumpramos outra vida, é feita em cima de julgamentos divinos. É por isso que a questão de que alguém, como foi ensinado, e até ensinado em alguns aspectos dentro das religiões, é que a pessoa pode ser castigada, que ela deve ter cuidado que ela foi castigada. Mas o próprio castigo em si, ele é, de fato, o que levará a pessoa ao próximo nível. E ela não chegaria àquele nível se não fosse os castigos implementados a ela.
Assim foi com Iove, mas não só com Iove. Foram também os nossos sábios. Por exemplo, Rambam, com M, o Maimônides. Maimônides, a gente lê a história dele, tudo é muito bonito. Maimônides, ele era um homem próspero, tinha esposa, filhos e uma família. Até que num determinado dia, Hashem fala, você que foi um dia Shaul HaMelech, conhecedor, grande conhecedor da lei, da Torá, agora você vai ter que consertar a vida de Shaul HaMelech. Então você, como Shaul foi muito rico, agora você vai ter que ser pobre. E aí o que que acontece com Rambam? Ele vai ter então que seu irmão sai com toda a riqueza da família, e aí eram joias, eles trabalhavam com joias, e o barco afunda. Toda a riqueza da família vai embora para o fundo do mar e a vida do irmão também. Não passa muito tempo, o Rambam, ele então tem que seus filhos morrem. Não tenho lembrança aqui se sua esposa morre também. E o Rambam, então ele fica numa depressão durante 10 anos em cima de uma cama. São 10 anos, imagine isso. Ele tinha aspectos para consertar de uma vida passada, quando ele era o Shaul. Agora, como Rambam, ele tinha que escrever várias questões sobre Torá. Só que ele tinha que ir por uma via diferenciada. Porque como Shaul, e depois ele vem também como um sábio, ele teve problemas espirituais, né? Ou seja, na primeira vez que ele veio, ele recebeu um espírito, e aí tem que se entender isso, aquela alma que ele recebeu era para ser consertada, e só ele podia consertar aquela alma. A alma se apega à alma dele e traz grande sofrimento para ele consertar aquela alma. Isso após ele ali, segundo os aspectos, veja, o aspecto peixe, ele produzia ali um ato de feitiçaria. O Shaul, ele não estava de forma nenhuma buscando outra religião. Ele era um dos maiores sábios de Israel, mas ele estava querendo entrar em contato com o seu Moré, que era Samuel, e já havia morrido. Como Samuel já havia morrido, e ele tentou todas as formas possíveis entrar em contato com a alma de Samuel, ele não conseguia, ele foi atrás de uma vidente. E aí o Samuel vem, se levanta lá da terra, lá ali na verdade não é só o Samuel, ele também se levanta ali junto com Moshe, não é? Isso está implícito ali dentro da escritura em hebraico, que está no plural, como a gente pode ver ontem durante o estudo, é que as pessoas mudam, não é? Imagine, mudam os tempos dentro da Torá, mudam, né, a pessoa, a primeira pessoa do singular, eles colocam como a terceira pessoa ali do plural, e assim vai se mudando, sem não ter nenhuma questão de regras de estudo de Torá, e também é lógico que a pessoa que vai ser falar sobre os assuntos aqui do nosso Brasil vai ser um teólogo, vai estudar tudo menos Torá. Vai estudar tradução, vão usar regras que não existem dentro da Torá, das leis de estudo da Torá, e vai ser uma confusão danada. Muito bem. Então veja, esse próprio aspecto de se estudar a Torá, como ali em Rambam, agora ele passa 10 anos numa cama, ele vai brigar com todos os sábios da Torá. Ele briga com todos os sábios da Torá, e começa uma confusão muito grande, porque ele tem que estar agora lutando contra Edom, que era um sistema que existe dentro do homem, de todo homem, mas que se debruçou sobre a filosofia. Então, o que que o Rambam ele se prepara, ele faz?
ele usa, ao mesmo tempo que ele vai ali contra as ideias dos judeus que criam em reencarnações, espíritos, almas, anjos, eles surgem com racionalismo. Veja, esse racionalismo que ele surge é o que vai criar aí hoje as bases, são as bases do judaísmo racionalista que nós temos hoje. E Rambam está mais inserido dentro dessa lógica de criar o que nós conhecemos como judaísmo sefardita, enquanto os askenazes, enfim, vão já estar ligados a uma questão mais de alma, não é? Questão de reencarnações, vão ter rebes, etc. E com isso, o Rambam, em pouco tempo, as pessoas perguntam como que ele pôde escrever isso tudo. Porque ele ficou doente. Logo depois ele se recupera, ele vai ter que viver da sua profissão, ele é médico, uma pessoa excelente, um ser humano, uma alma incrível, mas que navegava ali e tinha o seu papel, lógico, porque toda essa criação, essa situação foi criada pelo Eterno. Os filhos dele não morreram porque era um castigo, era isso. Não, era porque era assim que tinha que ser. Aquelas alminhas que estavam ali, né, tinham que passar por aquilo, retornar para o Eterno, voltar, ou sabe-se lá o que vai acontecer com cada vida. E aí, Deus não vai falar assim, olha, ô Moré André, você dá aula aí e tal, mas chegou a hora de alguém vir aí que você ama. Ah, eu não vou trazer, não. É um capricho para você, meu servo. Eu vou atrapalhar essa ida dessa alma, esse caminhar, porque você está desejando, tá bom? Então, eu vou agora mudar. Deixa eu pegar aqui minha Torá, mudando. Olha, fulano de tal ia morrer hoje, né? E aí agora, olha o aqui, ó. Tá vendo? Era hoje. Ah, mas não. Moré César e o Moré André rezou. Ô Moré César, vamos então, não é? Mudar o ticum dessa alma. Não é assim que funciona. Porém, a gente tem relatos na Torá de que se a pessoa ela quiser se voltar para o Eterno, estudar a Torá, agora a gente vai conseguir compreender como que funciona essa coisa do sacrifício. Então, aí sim, a pessoa, por exemplo, chegou na hora de ir embora, ou teve uma doença, você começa a rezar para a pessoa, meditar nas letras hebraicas, para que a pessoa possa voltar e consertar, ela possa voltar e começar a estudar a Torá, ela possa realmente se implementar pelo caminho da Torá. Mas, Moré, pode acontecer das pessoas serem curadas e fazerem coisas erradas? Sim. As pessoas podem ser curadas, e Deus fala que lá em Devarim 13 que ele colocaria as pessoas em teste em relação a essa Torá. Por isso que existe o lado negativo, e o lado negativo vai também trabalhar. As pessoas vão ter experiências, vão ter sonhos, vão ver fragmentos do futuro. Tudo isso está no Zohar HaKadosh. Mas no final, ela quebrou a Torá. Ou seja, ela trouxe mais problemas nos tribunais celestes para sua alma, como a gente já explicou na história de Moshe e de Minha. Quer dizer que eu, como cabalista, eu tenho que entender bem essa Torá para eu não fazer besteira, não botar o coração na frente da capacidade de entendimento da Torá. E o que que nós vemos aí? As pessoas quebrando a primeira lei de Abraão. Moré, qual é a primeira lei de Abraão? A gente já leu isso 1 milhão de vezes. Já falei disso 1 milhão de vezes. Não sirva a Deus querendo receber nada em troca. Se alguém serve a Deus
com medo da sua doença e da doença dos seus filhos nesse mundo, esse não é o verdadeiro temor. Se alguém serve a Deus com medo do desemprego, a falta de dinheiro, etc., não é o verdadeiro temor. E se serve com medo até mesmo do guerrinom, esse não é o verdadeiro temor. O único temor que nós devemos ter é o temor desinteressado e verdadeiro por amor à grandeza e o temor de Hashem. E aí vão entrar mais problemas aí. Fomos acostumados a sermos curandeiros. Então, o que é muito diferente em muitos aspectos, vocês vão entender. Logo que nós começamos a ver os primeiros fragmentos de Torá, sentimos as primeiras questões, e aí a gente já pode curar. Mas perceba que até uma imagem pode curar, não é? Quantas pessoas têm relatos? Se você vai lá nessas igrejas, você vai ver muletas, vai ver pedidos de agradecimento, pessoas vão fazer romaria, veja, romaria, né? Palavra romana, vão fazer isso e aquilo porque elas estão agradecendo aquela cura que está ali. E aí o Eterno fala lá em Devarim que ele testaria as pessoas. Quer dizer, mesmo quando uma alma ruim, um espírito ruim, consegue pegar um fragmento de cura e dar para a pessoa, logo nós pensamos assim, não, aqui eu tive um milagre, isso é o melhor que podia acontecer comigo. O que está sendo priorizado ali é a vida biológica, é o bem-estar biológico. E sabe-se lá até o bem-estar da alma naquele sistema errado. Isso também não é Torá. Daqui a pouco, o ego cresce mais um pouquinho, e uns vão se achar agora que são profetas, o que não existe mais. As profecias se interromperam no último livro da Torá. Então, ali, não é, também tem escritos, nem tudo é profecia, se interromperam ali. Isso significa que veio a época dos sábios. Existiram épocas de entendimento, não é? E aí, nada mais poderia ser escrito a nível de Torá e Tanar, não tinha como. Não tinha como se escrever mais, não tem como. Não é também preciso escrever mais nada nos seus ensinamentos do que está dentro daqueles livros. E aí, o cara chega agora nesse nível, não é? A gente de achar que ele é juiz e que ele também é o policial e que ele também, não é que vai mudar essa esse julgamento divino. E não é que deixe disso ter um sentido profundo. Por isso que a gente está tentando construir aqui com vocês por camadas. E preste atenção no que eu estou dizendo, porque depois você pode entender errado, né? E confundir alho com bugalho. Então perceba que algo pode acontecer bom para você ser levado na Torá e algo pode acontecer bom para você ser afastado da Torá. Esses dois aspectos são extremamente complexos de se entender. E aí a pessoa começa a estudar a Torá, então, ou não, na Torá não, ela começa a estudar aspectos diferenciados do Taná e ela então começa a achar que agora ela tem uma missão de salvar o mundo. Ela começa a entrar então em contato com a árvore da morte, onde tem Biná, que é perigosíssimo. Dali então, ela começa a extrair forças espirituais que são desse nível e que trazem para as pessoas grandes e grandes informações do mundo espiritual, inclusive curas, revelações, sonhos, etc. E ali então ela vai agora achando que é salvadora de mundos. Quantos líderes nós conhecemos nesse mundo? Quantas pessoas que fazem revelações, que veem em futuro,
que é extremamente proibido pela Torá. Não quando você extrai da Torá o futuro, porque já está na Torá. Então, quantas vezes a gente vê por aí? Vê coisas incríveis, não é? Coisas que fogem à lógica humana. E o pessoal gosta dessas coisas. Depois que você navega um pouquinho por essas questões, um pouquinho mais na frente você vai ver que existe algum tipo de acidente espiritual. E aí você vai vendo que realmente o que foi extraído daquela situação era muito mais uma questão idólatra e egóica do ser do que uma questão para conserto de almas. O próprio Rambam, ele não pôde escolher qual seria a missão dele, era aquela, ser filósofo, ir contra os outros grupos de judeus que eram os sábios. Mas diga-se de passagem, está escrito no livro Judaísmo e Reencarnação, do Rabino Dobzer, de que Rambam, no final dos seus dias, se arrependeu de ter estudado a Torá nos seus níveis somente superficiais. Mas, de fato, era uma algo que ele tinha que passar. Isso significa, então, que o estragar a Torá, o não entender a Torá, isso está dentro da alma do próprio ser humano e dentro do seu sistema egóico. Porque quando se pega a Torá, o que as pessoas logo imaginam? E essa é a verdade. Eu vou agora me tornar alguém muito grande, alguém que cura, alguém que liberta. Quem não passou por isso, não é verdade? Compramos brigas espirituais. Mas a briga espiritual que se compra não é aquela briga realmente para a defesa da Torá, mas é uma briga onde nós queremos ser grandes gurus e grandes curandeiros, ou sabe-se lá o quê. E eu não estou generalizando a coisa aqui. Logo, a pessoa passa a querer ser referência. E o próprio ego, não é? O próprio ego dela, não é? Faz com que ela vai fazer com que ela se afaste da Torá. Pode ser que nessa caminhada, ao invés dela estar tendo contato com forças positivas, e aí aqui é outro parâmetro profundo, porque na verdade ninguém sabe se está entrando com força, em contato com forças positivas e fazendo esses milagres através do lado esquerdo ou direito. E aí agora? Porque o que a mão direita faz, a mão esquerda faz. O poder é sempre da mesma fonte. Como seria isso, Moré? Você trabalha, o salário vem para sua mão. Antes daquele dinheiro chegar na sua mão, ele vem de uma instituição maior, vai para o banco, não é? Passa ali pelo departamento pessoal, né? Para chegar ali no seu, pegar o lerite, seu contra-cheque, fazer as contas, e o dinheiro vai chegar na sua mão. E da sua mão vai para outros locais. Antes do o dinheiro, da energia, vamos colocar assim, chegar até a sua mão, ela passou por certas instituições. Ou seja, antes da energia chegar na tua mão, ela passou por certos anjos. Isso significa que a gente deve compreender o que aconteceu ali no sistema do Egito, onde os grandes magos do Egito e do faraó chegaram até o quarto milagre, copiando exatamente todos os milagres que o Eterno estava fazendo. E a ideia ali é que o Eterno foi aumentando as proporções do milagre, para que ao mesmo tempo que eles entendessem que eles podiam fazer certas coisas, outras eles não podiam fazer. Por exemplo, Moshe joga o cajado no chão, os sábios lá de Edom vão jogar
os 2 cajados no chão e o cajado de Moshe, que era uma cobra, volta a ser um cajado e engole os outros. É uma metáfora isso aqui. Se você parar para pensar, são os 3 paus da árvore sefirótica. Mas veja, a gente está levando essa conversa para se entender essas coisas. De fato, se Moshe não consegue ultrapassar ou comer ali a vara, comer a vara desses magos, de fato a coisa ficaria meio que equilibrada. E de fato as pessoas ficariam querendo mais essas feitiçarias que vêm do lado esquerdo a querer a própria Torá. O que é que eu devo definir aqui agora é, se tudo vem de Deus, até as coisas do lado esquerdo, como que eu defino então quando eu realmente estou fazendo as coisas pela mão direita ou pela mão esquerda? E é lógico que nós não podemos ser inocentes ao ponto de falar que o lado esquerdo não faz milagres, e não tem as suas sensações. Afinal de contas, esse lado tem cativo nas suas mãos mais da metade, ou talvez toda a humanidade, não é? É, poucos são os cabalistas. Parece ser um pouco arrogante isso que eu estou falando aqui, não é? Porque a cabala e os cabalistas são, na verdade, pessoas que vão compreender essa Torá no seu nível, não é? Mais profundo e mais elevado. A compreensão da Torá, então, passa a não ser aquilo que você faz e aquilo que as pessoas veem que você é, e não aquele egocentrismo de querer mostrar para as pessoas que você cura, que você pode trazer prosperidade, que você, etc. Por quê? Porque você pode estar fazendo uma verá, não é? Qual é a diferença entre um sábio de Torá e qual é a diferença, não é, entre uma pessoa, um sábio de Torá e uma pessoa que não é sábia de Torá? É uma só. Por exemplo, eu estou com dor de dente, né? Posso ir ali tomar um remédio para dor, né? É, pronto. E eu vou ser curado ali. O remédio já foi colocado pelo Eterno e eu tenho ali mérito, porque eu tive dinheiro para comprar o remédio, ele está guardadinho, tomei. A pessoa tem uma dor, vai lá, Eterno, me cura, porque eu não aguento mais. Olha, eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei mais se eu vou crer, eu não sei, eu estou todo confuso. E olha, ego puro, porque você não está entendendo que o que está acontecendo com você é seu tratamento. E que esse tratamento, ele é para você evoluir. E também é um teste. Porque o Eterno falou, ó, eu vos testarei segundo essa Torá. É aquele mesmo teste que a gente está acostumado a fazer com as pessoas. Vou ver se tal amigo está comigo, que é meu amigo mesmo, ou se ele está interessado aqui, não é, em ter benefícios aqui meu, ou conseguir alguma coisa. Então, eu vou fazer um teste aqui. E aí você faz o teste, aí você descobre se a pessoa realmente gosta de você ou se ela está ali interessada em alguma coisa. E aí existe outro problema. Qual é o problema? O grande problema que existe, vamos fazer aqui 2 barrinhas, não é? A vida de um rachá e uma vida de um tzadik. Aqui nós temos, olha, uma vida de um rachá e uma vida de um tzadik. O tzadik é aquele, não é, que está aqui do lado direito. Vamos botar aqui uma cor diferente na barrinha do tzadik, ela azul clarinho, e essa aqui é a alma do rachá. O tzadik, ele raramente vai usar
o quê? Os seus méritos nesse mundo. Ele vai economizar, tá vendo? E a gente vai entender já já isso. Então, ele vai gastar um pouquinho dos seus méritos. Ele não vai ficar toda hora, Deus, me dá isso, Deus. Não, ele aguenta as pancadas, tá vendo? Ele aguenta o seu. O que que são as pancadas? São os processos da sua alma. E o que que são os processos da alma, Moré? Deixa eu explicar rapidinho aqui para vocês. Deus, Hashem, ele é luz. Ele é o Criador. Ele não pode, de forma nenhuma, não é, se manifestar na sua totalidade no nosso plano. E nem pode se manifestar aqui, porque ele é, ó, pare para pensar nisso. Ele é o Criador. Esse mundo é o mundo das criaturas. Por isso existe a Shekhinah que está aqui conosco. Ele não pode, mas a Shekhinah pode nos levar a graus superiores, espiritualmente falando, para que a gente tenha essa fusão na alma intelectual, a ligação, e essa ligação vai ser feita com almas de quem? Dos tzadikim, porque os tzadikim, eles têm o quê? Mérito. Olha, eles têm esse tanto aqui, olha, eles só gastaram aqui com eles 20%, vamos colocar aqui, ó, aqui nós temos 100%, eles gastaram aqui 20% do seu direito, daquilo que eles tinham de direito para gastar. Eles não gastaram, eles não ficaram saindo por aí fazendo milagre, ou atrapalhando o ticum das pessoas, ou enganando as pessoas. Não. Eles guardaram, mas nas horas que foram muito necessárias, e tinha também um porém, não é. Tem um show do milhão, né, que era do Silvio Santos. Quem quer dinheiro não é assim que funciona. Nas horas necessárias, por exemplo, eu tenho um aluno, esse aluno, ele precisa de mais vida para consertar a sua alma. Então, ele pode pedir o eterno, me dá mais vida para consertar a minha alma. Porque, na verdade, o importante é isso. Mas as pessoas não rezam assim. Me dá mais vida porque eu quero ver meus netos. Me dá mais vida porque eu desejo. Não é assim que funciona. E aí o que que acontece? Vamos aqui, ó, para a árvore. Isso aqui vamos falar de alguns justos. Abraham, Itzhak, nesse nível mais peixe, preste atenção. Esse nível de alma que chegou nesses níveis, no nível de Yaakov, o que que eles fizeram? Eles não usaram todos os seus méritos. E eles não usaram os méritos para enfrentarem os seus problemas. Porque qual era a ideia? Eles falavam assim, poxa, eu vou ficar usando meu dinheiro espiritual nesse mundo e vou fazer o que os rachás fazem, ó. Eles pegam aqui e usam tudo, tá vendo, ó? Não resta nada. Vamos botar aqui vermelho que fica mais bonito, porque aí dá para se ter uma ideia melhor. Veja, eles gastam tudo fazendo milagres. E aí eles não têm nada de Torá, mas como é que eles podem fazer milagres? E eles gastaram tudo. Por que que os sábios não curaram todo mundo? Por que que o Rabi Akiva, eles que iam morrer, não usaram os seus méritos para sair daquela morte? Eles preferiram enfrentar o juízo ali do que fugir. Porque a maioria de nós faria o contrário e fazemos a todo momento o contrário. Porque você gasta mérito. Quando chega lá do outro lado, a pessoa não tem mais mérito e às vezes pode acontecer isso aqui, ó. Ela gastou mais do que um mérito de uma vida, como? Foi próspera, recebeu dinheiro, recebeu cura, não teve nenhum tratamento nesse mundo e etc. Quando chega do outro lado, vai ser perguntado a ela. Vamos lá. Morreu um famoso curador de Edom. Morreu um famoso curador fora da Torá, em qualquer religião que tem muitos. Vai chegar do outro lado. Qual a autorização e como você fez tal coisa? Assim como os magos do Egito. Ah, nós criamos naquela entidade e aquilo e saímos curando todo mundo.
vai ser falado para a pessoa ou para aquela, né, aquela religião. Ué, mas não é assim que está escrito na Torá. A Torá é um livro de Tikkunim. Aquela pessoa, ela tinha que passar por aquele processo de doença, aquele processo financeiro, para estudar a Torá. Aquela dor ia gerar ia procurar de alguma forma, quando você está com dor, quando você está com o pé preso debaixo de uma pedra, num lugar para ela buscar a Torá. Você vai lá com a sua religião e até mesmo, como a gente já contou na história de Moisés, bota a mão e tira a dor. É como se você fosse lá no Carandiru, sei lá, eu lembrei Carandiru agora, isso é antigo, né? Fosse numa prisão aí, lá tá cheio de gente passando por aspectos de cobrança espiritual. Aí você fala assim: não, eu sou melhor do que o Eterno. Ah, o Eterno não sabe de nada. Ah, Senhor, cura ele, Senhor. Olha, Deus, tem misericórdia, porque eu sou mais justo e melhor do que o Senhor. Essa ideia em relação ao amor do Eterno, que está tratando com a alma que é dele, para que a alma dele volte-se para a Torá, é um grande sistema anti-Torá. E é possível de se fazer. Tanto um tzadik pode tirar uma maldição de alguém, como um rachá também, um feiticeiro, pode tirar. Agora, você deve implementar o lado direito e o esquerdo. Veja, essa pessoa, quando chegar do outro lado, ah lá, ó, ela passou quase que a metade de méritos, ela gastou todo o seu dinheiro espiritual. Aqui houve economia. Significa que se houve economia aqui, veja, a proporção de 20%, não é, ó, de 20%, o porquê que fulano de tal gastou a sua questão de energia? Ah, não era pela sua vida, era pela Torá, era para ajudar outras pessoas, que foi o caso do rei Ezequiel. E nesse caso aqui, a pessoa queria mostrar poderes espirituais. Ela acessou a Biná, não é? A árvore de Biná. E essa árvore de Biná, a gente sabe, não é? Deixa eu abrir um outro documento aqui. A gente sabe que a árvore ela tem vários aspectos. O poder sempre é de Deus, não? Mas existem aspectos e esses aspectos, né, se dividem aqui, ó, nessas árvores que a gente cansa de mostrar para vocês. Agora, qual é a culpa disso da pessoa? Nenhuma. Tá vendo aqui, ó, essa árvore aqui? Você vai acessar a Biná do Da'at invertido. Essa binar do Da'at invertido tem um poder que vocês nem imaginam. Tá aqui, ó, binar, essa binar aqui, ó. A pessoa vem daqui para cima, não é? Isso é metafórico, lógico, são estados mentais, espirituais, trazendo tudo que é cura. Mas a cura foi feita para a pessoa estudar a Torá ou não? A cura, ela é para que a alma da pessoa possa entender a Torá ou não? Se não é, é só pelo fato de você ver que a pessoa ficou boa. Ah, agora tá tudo bem. Fulano de tal tá feliz. Pode continuar nos seus caminhos errados e tá tudo bom. Não precisa estudar a Torá. Agora creia no fulano de tal. É o que muita gente vê aí. Agora tá tudo bem. Agora, veja, não se trata de curar ou não curar, porque todo mundo nesse mundo tem curandeiros. O Novo Testamento é um livro de curandeirismo. Feitiçaria. E lá os egípcios também eram curandeiros. Não se trata de curandeirismo. Mas, Moré, não é tudo Deus que faz? É. Aí é que a gente vai ter que compreender a questão de que nós somos almas. E se nós somos almas, quer dizer que nós somos anjos. Uma parte de nós é uma alma, é algo divino. E que nós temos energias e podemos usar essa energia. A intenção
do fato, não que eu não vou ter pena de ninguém, etc., que eu não vou ter mais, mas eu tenho que entender que tudo é tratamento do eterno. Eu não posso querer meter a minha mão na cambuca errada. E é o que nós fazemos, porque durante muito tempo eu fui judeu messiânico. E eu me meti muito em certos problemas, que depois é lógico, você vai ter que consertar, porque não vai ficar sem conserto, e você se mete. Moré André, né, que na época não era Moré. Meu filho tá com um gongá dentro de casa e tem a imagem tal e etc. Por favor, vem aqui. Aí ia lá, a pessoa manifestava, aí eu ia lidar com aquela entidade, aí a pessoa estava quase morrendo, eu botava a mão para a pessoa. Não é possível, possível, mas é errado. Talvez nós devêssemos andar com um contratinho na mão, assim escrito. Pedir uma reza, você aceita o Deus de Israel como único Salvador? Se eu te ajudar aqui nessa cura, você vai, não, assina aqui que você não vai em nenhum templo pagão dar testemunho, que não tem nenhuma entidade aí dentro de você. E depois que você cura a pessoa, o que que vai acontecer? A pessoa pegou aquela saúde e vai quebrar a Torá mais ainda. E aí você vai falar assim, poxa, qual o problema disso? É que a pessoa vai se sentenciar mais ainda. Salva o corpo, mas a alma está estrepada. E a alma de quem faz isso também. Aí a pergunta que fica, as pessoas que eu curei se voltaram para a Torá? As pessoas que, porque as pessoas também enganam. Elas chegam pro cabalista e falam assim: não, eu quero uma cura, eu quero um trabalho, porque aí eu vou estudar a Torá. Aí realmente, aí quando tem o trabalho, tem a cura, a pessoa vai fazer tudo menos estudar a Torá, que é o principal. E nós continuamos indo por esse sistema emocional dessa árvore. O mundo está em ticunim. Todos os dias morrem, independente da religião, da crença, se são boas ou ruins pessoas. Todos os dias vão ter um montão de gente morrendo. A gente já mostrou para vocês as proporções aqui. Não chegou a nossa hora ainda, mas uma hora chega. Chega uma hora de ficar doente, chega uma hora de ir embora. E a Torá não é para isso. Isso foi o que foi nos ensinado nas religiões. Todas elas. Olha, faz isso que é bom, faz isso que Deus vai te curar. Mas perceba, se eu estou com dor de dente, dor de cabeça, eu tenho remédios. Então eu não vou, de forma nenhuma, ir usar um milagre, porque aqui, ó, eu vou ficar com débito. Eu vou ficar com débito. Dependendo do débito que eu ficar aqui, porque vai chegar do outro lado, como você curou? Ah, eu curei porque eu acreditava, estava escrito. Isso não é Torá. Você quebrou a Torá. Ah lá o que que você fez no ticum daquela pessoa. Ensinou a pessoa a acreditar nisso aí. Na verdade, você não queria isso, você queria provar que você era um super, super curador. Quantas vezes a gente vê nesses púlpitos aí homens que são tratados como deuses? No final, a gente vê que eles estão cheios de dinheiro. Isso é Torá? Não é. A alma dos sábios, a alma do Ari, a alma do Baba Sali, do Rebbe de Lubavitch, esses homens eles tinham méritos, por quê? Eles não gastavam com eles. E toda vez que alguém vinha buscá-los, eles tinham a ideia de que aquela alma tinha que estudar a Torá. Era o papel deles. E se a pessoa não estudasse a Torá? Eles não iam mover uma palha.
Porque eles não estavam olhando o corpo, que é descartável, uma roupa, eles estavam olhando para a alma. Eles pensavam assim, pô, essa alma está passando por esse processo, veja, então ela vai ter que acertar isso aí, senão. Porque a doença é exatamente a falha que tem na alma. Aí a pessoa não conhece de letras hebraicas, não conhece dos tribunais divinos, não conhece nada e sai metendo a mão, gastou seus méritos todinhos. Gastou muito mérito. E aí, no final, quando você vai ver, você está sendo muito mais emocional do que espiritual. E aí, a gente vai ver várias histórias, assim, como rabinos que diz aí, eu já contei isso também, que estavam presos, um virou pro outro e falou, cara, eu tenho mérito aqui, mas o mérito só dá para um de nós sair da cadeia. Veja, o outro não tinha, o que tinha que sair não tinha. E ele falou assim, cara, porque faz os cálculos, né? Eu vou dar esse mérito para você. Você vai lá e você vai ensinar a Torá. E aí ele fala, então, ele passa aquela energia, faz aquela meditação, passa e o outro foi liberto, ele ficou preso e morreu. Olha, não é tão simples. No final, só a Torá através do Zohar, o Zohar Kadosh, que é a própria Torá, vai consertar a humanidade. Não vai ficar adiantando a pessoa ter uma vida boa aqui, amanhã ter a conta cheia, não passar por processo nenhum, não ter doença nenhuma. E lá do outro lado tá ferrada lá, ó. Aqui, ó, mais de 100%. 180%, 30% a mais, ó, 130% a mais. Isso vai produzir uma vida com muitos problemas. Agora, veja, a proporção passou, ó, 20 a 30%. Na outra vida, a pessoa vai ter um monte de problema. E aí? Como que essa pessoa chegou nesse monte de problema? Era 100%, estamos fazendo aqui. Agora é 130, 140%. Vai ter que ser pobre. Vai ter que ficar em cima de uma cama. Vai nascer sem um braço, sem uma perna. Vai passar problemas sentimentais. Vai passar tudo que é que quem foi que participou desse problema, né? Ela mesma. E o que que ela chegou aqui? Porque ela fez muito uso de seus dons espirituais na vida passada. Então o cabalista ele não pode fazer isso. Mas André, mas e os milagres que acontecem? Eu não fico pedindo milagre. Às vezes a gente reza para que a pessoa tenha força e que ela possa ser curada para estudar a Torá. Mas de boa, desculpa, pode ser até um pouco duro o que eu vou falar aqui. Mas se for para ela gastar a vida sem estudar a Torá, é melhor ela morrer pelo bem-estar o quê? Do corpo? Pelo ego da família, que a pessoa vai estar ali? É melhor ela partir para voltar de novo. Mas criaram-se aspectos anti-reencarnação, de uma única vida, e etc, e etc, e etc. E no final, tudo isso é para a pessoa viver o máximo. Viva o máximo. Vai lá, viva o máximo. E aí, o que que acontece? Quando essas pessoas morrem, elas não têm vida no Olam Rabá também. Isso significa que ela gastou tudo aqui nesses 20%. Por quê? Ela queria ser um grande mago. Ela queria ser uma pessoa. E o outro não. O Tzadik chegou lá do outro lado. Ele tem uma proporção de vida lá, muita. Porque ele usou pouquinho, tá vendo? E aí o que que acontece com esse pouquinho que ele usou? Muitas pessoas podem usar seu mérito. Muitas pessoas podem usar o mérito desse tzadik, que deixou um montão de mérito, tá vendo? Ó, um montão. Aí o fulano de tal se apega a alma desse tzadik, né? Tá lá com problema. E ela se apega à alma desse tzadik, ela pode ir no túmulo do tzadik, ela pode acessar o tzadik, ela vai lá, ela tá com problema, e aí ela acessa esse tzadik e ela vai ter o quê?
pode ser um homem ou uma mulher, não é? Ele vai acessar esse tzadik aqui, ó, seja ele qual for, ele vai pegar o quê? Os méritos desse tzadik, veja. Esse é uma das proporções. Ele pega o mérito desse tzadik, é o tzadik aqui em cima vem assim, pô, fulano de tal tá doente, eu vou curar ele. Não, o tzadik olha para a pessoa e quer estudar a Torá, tá apaixonada pelo eterno, né? Tá amando, querendo estudar a Torá, vou me apegar a ele. Só que fulaninho, ó, na outra vida, você foi lá um grande curador. Aí veja aqui, ó. Esse fulano de tal tem um monte de problemas para resolver. O que vai acontecer? Enquanto ele não começar a consertar o seu masal, ele vai andar tranquilão nessa vida. Pode ver futebol, ele pode fazer o que quiser. Até o momento que o bendito seja ele, o Criador, vai começar a ter que se aproximar dele. Olha lá, ó. O que vai acontecer? Isso vai criar aqui um degradê. 100% doação, 100% amor, 100% recepção, de vidas que vieram lá de outra vida, cheia de erros. No final, a intenção, tá vendo? É o que o outro lado criou na gente, e é muito difícil de tirar isso, vai formando aí um degradê. Mas graças a Deus, não é? Graças a Deus que está sendo criado ali um degradê, porque existe esperança. Vai doer, mas existe esperança. Isso significa o quê? Que isso é descrito lá na palavra lá da lepra na Torá. Veja, se tiver um pontinho vermelho, degradê. Então, esse degradê que vai se formar aqui é exatamente, olha, uma formatação, não é? Dessa questão aqui de entender esse processo da Torá. Entender que aqui vai se tornar num degradê, ou seja, vai ter um processo, e esse processo ele vai ser, olha lá, ó, estamos botando degradê aqui, tá vendo, ó? Esse degradê, ó, lá de cima, vamos botar, ó, lá de cima tá vindo a luz está entrando aqui, ó, e aí, ó, por quê? Tudo está sendo acertado, as vidas passadas, olha lá. Aí esse aqui que estava aqui se apega ao tzadik. Aí o tzadik vai vir, não, não, meu amigo, eu vou tirar isso aqui, fica tranquilo, ó. Você vai viver uma vida tranquila. Não, gente, não é assim. Aí o aluno me liga, pô, Moré, depois que eu comecei a estudar Torá, rapaz, olha a minha cabeça, minhas coisas, tudo tá dando problema. É o Eterno se aproximando. Então tá ficando degradê, ele tá se misturando com você. Você 100% recepção, ele doação vai atingir essa outra vida aqui que ficou cheio de problemas. Vai ter que limpar até que você se torne a cópia do seu criador. Doação. Olha lá, ó. Agora pode se encaixar perfeitamente. É meio difícil isso aqui acontecer, tá vendo? Pode se encaixar perfeitamente as duas realidades. Mas aqui nessa árvore não. Venha ser abençoado. Deus é muito bom, né? E aí, vamos pegar a Torá e vamos ver tudo ao contrário, ó. Itzhak plantou e colheu 5 vezes mais, 100 vezes mais. Eu sou cabeça e não sou cauda. Por quê? Não estão lendo a Torá corretamente. Não entenderam o que são juízes e o que são policiais. A gente vai falar, e a pessoa não vai entender. Porque o sistema daqui, ó, tá todo dentro dela. E vai demorar um pouco para ter isso. Aí, Moré, como que ela vai sentir isso? Quando, na verdade, quando que ela vai sentir? Quando ela começar a estudar a Torá e começar a organizar. Aí daqui a pouco eu vou ver o aluno quando começa a estudar, poxa, meu Deus, mano, eu vi que eu vou ter que reencarnar aí umas 20 vezes. Aí a pessoa começa a andar menos arrogante. Você lembra aquele mago lá, não é? Ele começa a andar de cabeça baixa. Ele começa a falar, caramba,
E eu, né? Eu que pensava que eu era um justo, porque eu era um religioso, ó, olha lá, ó, com a cabecinha baixa, a Torá de baixo, indo para a sinagoga, pensando, e agora? O que que eu vou fazer? Ó, tá vendo? Aí é isso que vai acontecer, ó. A mudança, a humildade começa a chegar. Porque ele está entendendo que tudo que está vindo aqui na vida dele vem do eterno. E ele tem que consertar. E é duro para consertar, não é fácil. Aí vocês podem falar, poxa, Moré, mas e as bênçãos, maravilhas? Gente, tudo que nós vivemos é bênçãos e maravilhas. Está vivo. Deus todo dia, a gente fica, Deus faz um milagre. Pode acontecer, mas todo dia ele cria a nossa realidade. Nossas células funcionam. Nós temos a capacidade de enxergar, de criar, de pensar. Isso não é um milagre? Talvez maior do que todos os milagres. Mas nós só vamos servir o eterno quando vemos um milagre. Tem que ter algo sobrenatural. Eu, sinceramente, desculpe, vocês podem até pensar que eu sou louco. Eu não consigo ver nada nesse mundo que não é sobrenatural, ainda que seja físico. Agora, tem aqueles que andam no mundo espiritual, estão ligados todo o momento com ele, sabem da realidade deles, e existe aqueles que não estão, né? Aí já é um outro fator. Um pequeno planeta, do tamanho do nada. Não para gente, que somos menores ainda do que esse planeta, né? E estamos num planeta que tem coisas ainda menores que a gente em várias proporções, no meio do nada, flutuando, com vários processos referentes à vida. A água que é potável, que segue um ciclo, vai, desce, alimentos. Imagine a quantidade de alimentos que o Eterno tem que permitir que seja produzido no mundo. Se quiserem falar que é natureza, fiquem à vontade. Toda vez que uma criança nasce, toda vez que uma vida passa para o outro lado, toda vez que, e Yeshua não fala melhor, para o judeu, para o cabalista, o dia do funeral do que o dia do seu nascimento. Ele passou no teste e muitas pessoas não vão passar, porque não conseguem entender. Hashem é tudo. Poderoso de Jacó não é um poder só que cura. Hashem, ele é a verdadeira vida de tudo. Não é só um milagre. Mas, Moré, e os milagres que acontecem? Tudo vem das mãos dele. Até lá do outro lado, sim, até do lado do outro lado. Agora, qual é a intenção? Qual é a intenção do milagre? Estudar a Torá? Ah, não. Mostrar que Deus é poderoso? É mostrar que Deus é poderoso, não é? Mas não é o próprio Deus que mantém todas as vidas nesse mundo, colocando todas as células para funcionar, recriando e recriando e recriando e recriando todos os dias, trilhões e trilhões de células funcionando, os combates dentro de você que não vão deixar certas doenças acontecerem, às vezes entra um resfriado, outra coisa. Aí entrou o resfriado, eu não estou entendendo. Eu estou servindo a Deus e eu fiquei resfriado. Poxa, eu estou servindo a Deus e fiquei desempregado. Poxa, eu não vou mais não. Poxa, gente, isso não é Torá. Quando Israel se propôs a sair do Egito, eles foram para o deserto. E dentro do deserto eles tiveram várias provas para ver se eles continuavam com a Torá ou não, não é? Então,
Perceba que o Criador ele é criador de tudo. Nada nessa realidade, nem mesmo um pensamento, como a gente falou sobre pecado, que vem à minha cabeça, pode vir sem ele permitir. Todas as vidas, por mais incompreensível que seja para mim, se eu não gosto do Bolsonaro, não gosto do Lula, não gosto do apresentador Silvio Santos, se eu não gosto do Edir Macedo, isso é problema meu, mas isso tudo é criação de Deus. No estágio que está, é o que é necessário para esse mundo. Não quer dizer que eu concorde, mas se eu concordar ou não concordar, pouco importa. O que eu tenho que fazer é ensinar a estudar a Torá, para que futuramente essas forças do mal, que também vêm da mão de uma única fonte, e que acontecem dentro dos seres humanos, idolatria, etc., possam ser tiradas de dentro da consciência humana, que não percebe que tudo que chega aqui vem das mãos de Deus. E aí você pode perguntar, Moré, mas um sábio de Torá pode anular um decreto divino? Pode. Mas por quê e para quê? Olha, curei fulano de tal. Hoje em dia ele está lá dentro da idolatria, está muito feliz. Conseguiu comprar um iate, prosperou, porque eu rezei. Que eu fiz isso e aquilo. Não adiantou porcaria nenhuma. Você acabou de estragar um masal. Quando alguém vier pedir uma cura para você, às vezes é difícil. Fala para ela, vai consertar a tua alma. Eu posso estudar a Torá com você aqui, você pode consertar a sua alma. E aí, quem sabe, não é? Se não tiver no processo, tem pecados que é para a vida toda. E aí você não pode, de repente, ter uma cura disso aí ou melhorar a sua qualidade de vida. Você quer? Não quero. Muitas vezes as pessoas chegam para estudar Kabbalah, elas não vêm para estudar Kabbalah, elas vêm, mas você tem uma reza para isso? Ah, você tem uma reza para aquilo? Poxa, será que existe alguma coisa que eu possa fazer, uma magiquinha, um versículo em hebraico para me ler e aí vai dar tudo certo? Veja, quando você toma um remédio para dor de dente, para dor de cabeça, automaticamente passa. Pelo menos é o que se espera, se a coisa não for mais grave. Se é assim, todas as mandinguinhas tinham que dar certo para todo mundo. Porque todo mundo que for tomar, ali pelo menos é o que se espera da maioria, o remedinho vai ser curado. E não é assim. Então você tem que propor para a pessoa: olha, vamos estudar a Torá. Porque a promessa na Torá é quando vocês seguirem todos esses mandamentos, entenderem a compreensão, entenderem que tudo vem da mão de Deus, não há outro Deus que eu conheça, nenhum outro Deus se criou, nenhum outro Deus se formou, nenhum pode criar realidade boa ou ruim a não ser eu, o Senhor dos Exércitos, aí a configuração muda. Quer dizer, então, que se alguma coisa está dando errada, foi algo que eu fiz, ou aqui, ou em vidas passadas. E aí quer dizer, a ideia do curanderismo é falho dentro da Torá, exceto se for para a pessoa estudar a Torá. E aí quando a pessoa, como lá no caso do Moshe, vocês já pararam para ver a história? Tava todo mundo no Egito, numa boa, estavam confortáveis, ninguém queria sair. Moshe chega para eles, faz uma proposta, vamos pro deserto, galera. No início as pessoas pensou, caramba, umas férias, atravessar o Mar Vermelho. Imagine lá aquele aquário aquático, onde você olhava para o lado direito, esquerdo, via ali né? Via alguns animais, etc. Enfim, não sei. Olha quanta água, que maravilha, é milagre de Deus, abriu o mar ao meio, todo mundo passou.
E aí a gente já está passando esperando os egípcios passarem para que eles sejam mortos. Porque quando chegar no deserto, aquelas pessoas seriam selecionadas e as que morreram não. Lá do outro lado, todo mundo agora estamos livres do faraó. Cada um vai fazer a sua sucá e vamos então dançar as dancinhas, etc. Mas não é isso que acontece. Vão ter muitos problemas. O pessoal vai virar para Moshe, Moshe, por que você tirou a gente lá do Egito? Lá nós tínhamos batatas, cebolas. Pô, tínhamos uma vida bem organizada, Moshe. E agora tá vindo aqui pra gente, ó, a Paraxá dos 10 espias, maldição de ficar 40 anos no deserto, as codornizes, que a gente reclamou que não tinha carne para comer. Depois teve outras situações e situações, a guerra de Moshe com Cora, é, Ziri entra com uma menina lá dentro do arraial, morrem 24 mil pessoas, e aí? Veja, quando a gente vai para o nível mais sujo da Torá, a gente vai ver que todo mundo que está ali está consertando ticums. Ó, o Eterno está aproximando. O que que vai acontecer? Tem um probleminha aqui dentro de mim. Qual é esse probleminha? Idolatria, Moré. Vamos botar aqui os probleminhas. Olha, eu tenho idolatria aqui dentro do meu coraçãozinho. Tá vendo? Aqui do ladinho aqui eu tenho uma idolatria. Eu, em algum momento, eu imaginei que, sabe, tenha acontecido alguma coisa na minha vida que não seja vindo de Hashem. Então eu imaginei isso, e aí, mas isso não é idolatria, né? É idolatria. Tudo vem da mão de Hashem. O buraco tá lá. Ah, Moré, eu tô com um problema aqui no meu fígado. Caramba, outros, eu tô com problema no meu cérebro, eu não tô entendendo. Outro, eu tô com problema na minha visão, eu não tô compreendendo. E aí vai. Eu tô com problema no meu membro sexual. Eu tô com problema na minha mão. Eu tô com problema, sabe, no meu pé. Eu tô com problema para tudo que é lugar. Agora, a primeira coisa que eu devo compreender aqui, ó, tá vendo? É que esses problemas são o quê? O que tem que ser limpo. Mas veja, tudo é feito a partir da minha, do meu espelhamento para os céus. Moré, não tem pecado. Só existe doação e recepção. Se eu estou em doação, eu estou com a chance. Se eu estou em Hashem. Se eu estou em recepção, eu estou com as forças do mal. Diferentemente do que acontece dentro do homem, nos mundos espirituais não se misturam. Positivo e negativo, cada um tem o seu lado bem definido. Dentro do homem, essas forças se misturam. É o único lugar no universo onde pode ser misturado o bem e o mal. E aí é que está o problemão. Eu amo a tua Torá. Eu te amo por medo de por guerrinom, ficar desempregado, doente. Ou eu estou estudando essa Torá para consertar? Eu estou estudando essa Torá para, não é? Para consertar. Muito bem, estou com problema aqui em Keter, não é? Estou aqui com um problemão aqui em Keter. Tenho que consertar. O que que vai acontecer? Vai surgir um problema. Ah, é, a atitude que eu vou tomar em relação a esse problema, se eu amo, se eu odeio, se eu conserto de uma forma junto à Torá, é que vai definir se ele vai ficando degradê. Ele vai perdendo a sua forma mais escura e vai ficando degradê, vai ficando gradiente aqui, olha, e vai então mandar, ó, a luz pode surgir por vários lados. Veja, aqui a parte preta se intensificou no meio, mas já é uma evolução. É uma evolução. Já começou a mudar, eu já estou compreendendo a Torá. Eu já estou entendendo que tudo que tem aqui não posso imaginar que seja outro que esteja fazendo. Mesmo quando é Satã que está fazendo. É ele. E o quê? Qual é a ideia aqui?
é que ele me ama tanto, que ele quer se aproximar e se fundir comigo, mas o meu ego que ainda tem que entrar, lembra? Numa questão degradê, olha lá, ó, gradiente, ainda não compreendeu. E só fica gradiente quando o eterno começa a se misturar com as minhas intenções. Para isso, eu devo sair dessa árvore aqui, ó, gastar todos os meus méritos. Eu tenho que gastar pouco. A gente vê o Moré César falando sobre Tsitsun. O Eterno, ele tirou-se do meio do universo para que as coisas pudessem existir. Senão não poderia, ele assumiria o local de tudo. Então ele teve que fazer um buraco nele mesmo para que nós pudéssemos existir. A ideia da Torá é que você também faça um Tsitsun. Pare de receber para si mesmo. Viva as proporções de saber que tudo que está acontecendo na sua vida é Hashem. E ele vai te testar. Não use méritos a não ser para pessoas que queiram estudar a Torá. Pare de fazer curandeirismo, porque você pode condenar uma alma. Pare de fazer curandeirismo, porque você pode condenar o seu ego. Veja, nossos sábios, e qualquer um que estuda a Torá, você pode se apegar a ele, né? O sábio está aqui em cima. Ele vai se apegar a você e vai te ajudar a entender a Torá, mas só para entender a Torá. Não é para ficar aí pegando mandinguinhas, varinhas mágicas, porque isso é mentira. Mas, mulher, funcionou. Sim, mas levou você mais para baixo. Fez você lidar com puro, com santo, com borê de uma forma interesseira. Por isso que funcionou. A coisa não era real. Então, o processo que Israel passa no deserto levam eles a serem Israel para entrar na terra de Israel. O processo que Iov, que é Jó, passa é para levar ele para Hashem. Isso significa que eu gosto de sofrer? Não, quem dera. Mas esses sofrimentos é a única porta para levar eu ou qualquer outro ser humano para correção. Eu não posso, apesar de nós sermos seres emocionais, termos pena e não queremos ver o mal do nosso próximo, eu não posso me meter no ticum do outro, a não ser que eu seja um exímio toralista. Senta-se com a pessoa, faz a leitura da alma da pessoa, que é complicadíssimo, porque quando a pessoa está falando com você ali, ela está falando uma história que não é real, porque o ego vai defender ela. Ela vai falar assim: eu estou sendo castigado pelo Eterno. A mão dele pesou em cima de mim, mas eu não merecia isso, sabe? É porque eu sou muito bonzinho. Eu sou uma pessoa, sabe, extremamente boa. Ó, quando você pegar uma pessoa assim, cuidado. Eu realmente, eu não estou entendendo. Por que isso, Moré César? Por que está acontecendo essas coisas? Você vai lá em Terlim, olha, não existe ninguém inocente. Como que eu faço agora para consertar isso? Me ajuda, reza comigo. Uma pessoa pede a sua reza, significa que ela não tem contato com o Eterno. Tudo bem, nós temos que unir nossas almas para rezar como nós fazemos. Mas veja, é melhor que se tenha a vida do Ari, 38 anos de vida, como ele morreu numa epidemia, mas tranquilão, aqui ó, tranquilão. Não volta mais, não sofre mais, não nasce mais, não morre mais, para sempre na presença divina. Do que viver aqui, ó. Moshe chegou, a intenção do Moshe era tirar o povo do ego, do Egito. Faraó, estou aqui. O Eterno que falava para ele, faça isso, ele fazia.
Hoje as pessoas querem falar, fazer pro eterno, o que ele que tem que fazer? Ô, pera lá, gente. Pera lá. Ô, quem é o rei? Quem é que manda as coisas? As pessoas, Senhor, poxa, cura fulano de tal. O Senhor é bonzinho, Deus. O Senhor é como se Deus não soubesse. E como se aquela alma não tivesse manchada pelo não estudo de Torá dela, ou dos méritos ou desméritos de outra vida. Porque tá tudo certo. Tudo tá sendo como tem que ser na minha, na sua vida. Maré, e agora? Eu devo sair por aí curando? As pessoas não vão estudar a Torá. Quando a pessoa chegar para você, olha, isso está acontecendo, é difícil de falar, né? Às vezes não dá para falar diretamente, mas vai jogando ali, faz como Deus. Primeiro bate por dentro, depois debaixo da roupa, e se não der mais, bate por fora. Mas se prepare que quando você bater por fora, você vai criar um inimigo para você. Mas também está escrito no Taná, se o atalaia estiver em cima do muro e ele vê, né, o ataque do inimigo, e ele não tocar a sua corneta, e aí vinha esse inimigo atacar a cidade, matar os moradores, você é culpado de sangue. Pare para pensar nisso. Então você tem que falar. Porque se você vê o erro e você não conserta, imagina todo dia, Dona Luzinete, a gente fazer um show de milagres aqui. É possível, é. Aí, gente, todo mundo vai ser curado, né? Todo mundo vai ser salvo. Ó, pensou? Daqui a pouco o Maré tá famoso aí, vocês estão famosos, olha. Botamos até um nome, né? Fogo do céu. Mas não é essa a intenção. Por isso que ninguém quer a nossa cabala. Porque a nossa cabala é de doação. E a única reza que nós devemos fazer de verdade é: Senhor, ensina-te a máxima de todas as coisas. E meu próximo como a mim mesmo. E amar o próximo como a si mesmo é entender essas questões da alma. Porque às vezes você fazer essas coisas, iludir a pessoa com certas coisas, e até mesmo uma imagem que faz cura, é dar açúcar para diabético, né? Estou falando diabético porque eu sei desse fator. O diabético adora açúcar. Se um dia o Maria André estiver por aí, você der um doce para ele, você vai ganhar um amigo. Mas você vai estar fazendo mal pro Maria André. Mas parece ali no primeiro nível que é muito legal. A gente vai ter uma conversa legal, eu vou comer o doce. E enfim, veja, não é assim que funciona. É melhor, né, que o doce que entra na boca e no estômago é amargo. É melhor comer o amargo e consertar do que gastar todos os seus méritos, ou mais do que os seus méritos, para depois voltar aqui, não é? Você volta nesse mundo que é todo apagado, sem luz, sem Deus, sem ter como consertar. E como todos nós nascemos de cabeça para baixo, olha lá, ó, e ainda pega a árvore de cabeça para baixo e vai estudá-la. Lá na árvore, como curar alguém? Ah, esse agora eu sou um profeta. Agora eu faço isso. E é possível. Qual é então, se tudo vem da mão de Deus, qual é então a diferença disso tudo? Intenção. E de qual lado, não é? Do lado esquerdo ou do lado direito? Isso significa que se você está do lado direito, você aceita os tratamentos. Você fala, poxa, Xena. Ao invés de você falar lá, caramba, poxa, por que que eu estou passando por isso? Não, você vai fazendo esse tratamento, demora. Olha lá, ó, vai sendo curado, tá vendo? Ó, devagarzinho, o Eterno vai se misturando nos problemas, problemas vão acontecendo. E aí o que que acontece com esses problemas? A sentença é dada.
O que que acontece com uma sentença? Vamos lá. A pessoa roubou, não é? Roubou. Tá lá, roubou. Quanto tempo de prisão? Eu não sei. Moré César deve saber. Dona Catarina, que trabalha com lei, aí sabe. Existem leis para furto, latrocínio. Ah, essa é a limpeza. Então tá. Vai lá ficar trancadinho um tempo lá. Vai refletir, perde o Estado sequestra a sua liberdade. E aí, você então pode ficar pensando ali. Poxa, será que valeu a pena roubar? Eu estou sofrendo tanto. Aí vem um mago lá, fala, não, foi o diabo. Ele fez isso com você, meu irmãozinho. Você não queria roubar mesmo, não. A culpa não é sua. Ó, fulano de tal, ele deu a vida por você, sabe? Ele quer que você viva a vida com plenitude. Isso aí é o diabo. Eu vou rezar aqui e eu vou tirar a sua pena. Eu estou falando isso numa alegoria para o mundo espiritual. Aliás, eu nem vou fazer isso, nem é preciso. Eu vou abrir logo a sala, sai, vem, meu irmão. Agora você é um novo convertido. Agora tá tudo maravilhoso para você. Venha, olha quanta. Desculpa, eu vou falar aqui, ia falar que é uma palavra, eu não vou falar, não cabe. Olha quanto lixo dessa pessoa. Agora ela foi para a idolatria, se misturou com esse mundo aí do bem e do mal, e etc. Já não é ela que vai correr atrás, mas é alguém que morreu por ela. Os pecados vão ser pagos por outro, e não é assim. Olha lá, os méritos, agora que ela é convencida, agora eu sou uma nova criatura, sou profeta, sou aquilo outro, você sabe com quem você está falando, olha, eu vou fazer cair fogo do céu para te fulminar, e olha, é o tal, é o ungido, é a bola de fogo, não é isso? Eu estou brincando aqui, mas é. Menino, não ouse mexer com esse cara aí, esse pastor, esse padre, olha. E aquilo ali está cheio de forças impuras. E o que que vai acontecer? Vai formar outras copiazinhas desses aí, que vão ser sem ticum, sem nada. Por quê? Deus é 100% amor. Ah, Deus não castiga ninguém, é o diabo. Ah, Deus, ele não. Deus, ele só criou o bem. Não é assim, gente. A gente tem que fazer uma reflexão. A gente nem conseguiu ler o Zorra, mas acho que vai dar tempo ainda. Uma reflexão sobre esses aspectos. Primeiro aspecto, eu devo entender que qualquer situação que aconteça na vida de cada ser humano é um problema dele, meu também. Em que sentido que é meu problema? É meu problema no sentido de que eu tenho que ajudá-lo. Ah, tá, mano, eu vou lá, eu boto a mão sobre ele e apago o problema. Não, conscientizá-lo. Olha, você está passando por isso, e era isso que nossos sábios faziam. Vocês já viram o milagre do Rebbe? Tem uma menina que para de falar com 15 anos de idade. Essa menina, ela falava tranquilamente. Os pais ficam desesperados. Uma mocinha bonita, com 15 anos, parou de falar. E aí, a mãe vai procurar médicos, não é? Laringologistas, não é? Então ela vai lá nesses médicos e explicam, olha, a minha filha falava, de repente ela parou de falar, não fala nem mais e parou. O médico, não, vamos fazer o exame, deve ser alguma coisa. O médico volta com os exames, o primeiro, vocês estão de brincadeira com a minha cara, não é? Ela olha para o médico assim, quase já pegou, já quem não já foi pego numa situação dessa, não é? Onde você é tomado por mentiroso falando a verdade. Mas os exames provavam que a menina não tinha cordas vocais. E ela, como assim? Não. Pode ser que a máquina esteja quebrada. Vamos procurar outros médicos. E assim foram. E a resposta sempre foi a mesma. A menina não tem cordas vocais. Um dia, num trem,
eles encontram com Rabad. Eu não sou defensor do Rabad, mas acho muito bonito o Rabad, assim como qualquer questão que envolva o monoteísmo. E nós não podemos deixar de falar que existiram grandes homens que estavam ligados à Torá. O Rebbe foi um desses homens. Baba Sali, enfim. E aí o Rabad virou para ela: por que você não vai no Rebbe? Quem era o Rebbe? O Rebbe era um estudante de Torá que estava ligado com outras almas de Tzadikim, sendo ele mesmo uma alma muito iluminada, cheia de Torá na pele dele. Veja, não era só um humano comum, era alguém que estudava e tinha Torá na sua essência. O Rebbe também perdeu um filho. O Rebbe nunca foi para Israel. Ele era um estudante de Torá incrível. E aí, levaram a menina até o Rebbe. O Rebbe escutou a história, falou pro casal: saiam da sala, deixe eu sozinho com essa mocinha. E lá, ele pegou na mãozinha dela: me dá sua mãozinha. Ela deu a mãozinha para ele. Olha, você falou até tal idade porque na sua família tinha muitos méritos de Torá. Isso fez com que você falasse até os 15 anos. Depois acabou os méritos. Não tem mais mérito. Mas você pode se comprometer comigo aqui em estudar essa Torá. A palavra foi usada sobre Shabat. Você vai falar sobre o Shabat. Você vai estudar sobre o Shabat. O que você acha de fazer esse trato comigo? Ela estendeu a mãozinha e falou: tá bom, Reb. Voltou a falar na hora. Esse é o Deus que eu sirvo. Mas o detalhe que eu quero chamar aqui para vocês é: qual era a proposta do Reb? Estudar a Torá. Parar com macaquices espirituais. Parar de usar força espiritual para divulgar aquilo que não é Torá. Porque ele sabia que a cura ia acontecer para que essa cura pudesse gerar coisas boas e não coisas ruins. Quando uma pessoa é curada por uma imagem, ela se apega à imagem e agora ela não consegue acreditar que aquilo ali é mentira. Assim como tudo vai ser quebrado dentro da Torá. Não seja infantil. Não acabe com seu masal. Agora, se você chegou no nível de Torá, onde a Torá está escrita em você, onde uma alma de um tzadikim vai se aproximar de você, então tenha certeza que só o fato de você estudar a Torá, o perfume da Torá, as letras hebraicas que tem em você irão curar as pessoas, ou talvez adoecer. E aí fica complicado de entender isso. Por quê? É como o próprio Eterno. Quanto mais negra a pessoa tiver, o Eterno se aproxima, ela está doente aqui, tá vendo? Em degradê, escuro com branco. Aqui ela está numa situação difícil. Ela tem duas opções nesse degradê. Ou ela parte mais para o escuro, ou ela parte mais para a luz. Recepção, escuro. Doação, veja, receber milagres. Por sem uma questão clara ali de estudo de Torá. Simplesmente porque você acha que aquela pessoa tem que viver mais, mas se era o Gigul dela morrer naquele momento. Isso vai mudar todas as nossas personalidades. Tá vendo? Olha, e os milagres que acontecem? Muito bons, se a pessoa se voltar para a Torá. Mas às vezes tem pessoas que nem conseguem ter uma ideia de Torá, porque tem problemas, às vezes mentais, e são curadas. E aí, Moré? Nesse caso, nesse caso, essas pessoas, elas precisavam desse refrigério e só chegou a esse refrigério porque muitas vezes
As pessoas ligam para mim para morar e falam, poxa, morar. A gente foi curado aqui, através das aulas. A gente tava aqui com uma suspeita disso, eu não tenho mais. Eu estava com isso, com aquilo, não tenho mais. Por quê? No final, tem que ter estudo de Torá. No final, o milagre não é o que nós queremos de verdade. O que nós queremos é avançar em entendimento da Torá. E quando as pessoas avançarem em entendimento da Torá, aqui vai começar a mudar. Talvez no início fique aqui degradê, vão ficando degradê. E aí, com o tempo, esse degradê tende a ficar branco. Aí daqui a pouco a pessoa começa, poxa, Morena, tá ruim pra mim aqui. Eu não tô entendendo mais nada. Meu Deus, que dor que eu tô sentindo, eu tô perdida dentro de mim. E a gente vai dando aula de Torá. A gente fala, calma. Daqui a pouco a pessoa liga. Fala, Morel, eu nunca senti tanta paz na minha vida. Eu nunca tive certeza de que Deus está comigo, assim como está agora. Olha que eu passei 30 anos dentro de uma instituição religiosa. Cara, esse é o melhor pagamento que eu posso ter. Que eu tenho certeza que a Torá entrando na pessoa. Veja, o eterno entrando, degradê, e ela está indo, vezes por outra, vai chegar lá em cima, ela vai ter que pular para um próximo estágio, e lá naquele estágio ela pode mudar de novo aqui para essa recepção naquele nível. E aí vai começar um outro degradê. Talvez sejam as águas amargas, talvez sejam as serpentes, as 10 pragas do Egito, as 10 provas de Abraão, eu não sei. Mas na verdade todos nós passaremos por esse processo, que tudo é criado para Hashem. Quando nós falamos que é criado, a gente tinha que ter a percepção de que ele criou para você mesmo. Exatamente, você que está me ouvindo aí, talvez aquele que está dormindo aí, para você. Um dia todo especial, para que você preste atenção nessa Torá, para que você se volte com todo o teu coração para o Boré, e para quando alguém chegar perto de você, você falar para essa pessoa, o importante, o mais importante não é somente a cura. A vida biológica passa, isso é uma ilusão. Venha estudar essa Torá. Venha aprender a unir a sua alma com a minha alma. Venha falar de verdade, de todo o coração. Hashem, eu te amo com toda a minha vida. Eu nunca ousaria te servir para que você me desse alguma coisa, porque você já me deu tudo. Mas o Senhor ainda é gracioso que o Senhor cura. O Senhor não olha para os meus pecados. O Senhor cura ainda dá esse bônus aí. Me ensina também a amar meu próximo, porque eu tenho certeza que o Senhor só pode agir no meio do amor. Entender e separar todas essas coisas é muito importante. E no final de tudo, tudo é Hashem. Mas nem tudo é a intenção de Hashem. No final de tudo, o Boré, o Criador, quer te dar o máximo de prazer, mas dentro de uma lógica dele. Ele não pode estar com você dentro daquilo que você acha que é certo fora da Torá. Isso significa, então, que você se torna um tubo de bênçãos. Se você tem a Torá, se você tem um Boré, você conhece o sistema de trazer luz, você se torna um tubo aberto e todo mundo pode beber da sua água. E qual é essa água, Moré? A Torá. A Torá é essa água.
A Torá que alimenta a alma. A Torá que muda vidas. A Torá que te traz a consciência de um único e verdadeiro Deus. A Torá que te ensina a ser econômico, espiritualmente falando. A Torá, não é? Que vai trazer para você, como essas pessoas que às vezes vêm no privado e falam, como é importante falar, porque eu tenho certeza absoluta que as pessoas que estão hoje conosco são pessoas que foram tocadas pela Torá. E a Torá é o nome do Eterno. E eu tenho certeza que essas pessoas eram grandes religiosos, líderes religiosos, grandes fazedores de milagres. E eles, assim como os magos do Egito, deixaram todo o Egito, porque viram que eles não podiam chegar onde o Boré pode. Criou a sua vida. Hoje ele vai te dar mais um tempo de vida. Quem sabe quanto tempo mais? Quem sabe o quanto tempo a gente vai poder estudar? Estude essa Torá dia e noite. Quem sabe quanto tempo a gente vai estudar a Torá lá do outro lado? Seja no Guerrinom, ou seja nos céus. No Gaed teremos que estudá-la, porque ela é, através das letras hebraicas, um único caminho para a compreensão, para o entendimento de que tu é Boré. E tudo que o Senhor está criando e fazendo, até mesmo aquilo que eu acho muito mal, que é a doença do outro, é para o bem dele. É tu que sabes. Eu não sou mais misericordioso que o Senhor. Eu não dei vida para ninguém, eu não criei nada. Mas tu, misericordioso, mais um dia, mesmo eu não tendo merecimento, mesmo eu sendo o mais débil, como a tua Torá diz, de todas as criaturas, me deste um dia para estudar a sua Torá, mais um dia para me rezar a ti. E eu posso rezar para te abençoar ou ser abençoado. Eu posso te dar ordens, por isso que Deus é chamado de o rei envergonhado. Eu posso falar que tu é o meu amor, o meu rei, e que eu aceito todos os seus decretos, e que eu vou procurar analisá-los profundamente. Mas, por favor, não tira a tua Torá de mim. Não tira o teu amor de dentro do meu coração, nem o amor pelo meu próximo. Esse é o maior milagre. Deus criou as nossas vidas para mais um dia de estudo de Torá.